A graça e a paz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento, nesses próximas horas, pedimos que o Senhor seja glorificado, que agradecemos pela tua morte e ressurreição, por isso que nós estamos aqui crendo na tua manifestação. Senhor, te pedimos que o Senhor guarde também os locais que estão sendo ministrados, estes momentos de libertação. Nós guarda as crianças, jovens, pessoas de idade ao redor. Pai, levanta como muro de fogo em cada local, em cada ministrante, Senhor, dê graça, revelação, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje, que é a ministração de quebra de maldições e cura interior, nós vamos mais nos concentrar na parte espiritual de quebra de maldições, tá? Bem, nós vivemos em momentos difíceis, alguns moram em locais difíceis. Naturalmente dizendo, você não pode deixar a porta aberta, né? Espiritualmente também, a gente não pode deixar os nossos sentimentos abertos, espiritualmente as portas abertas, porque senão o ladrão entra. Por isso que eu coloquei uma figura de um ladrão entrando, e a gente tem que tomar o nosso cuidado para cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa residência espiritual também. E às vezes a gente manda o ladrão embora e deixa a porta aberta, aí ele vai voltar. Se você deixar aberto e se tiver meio vazio, sem proteção policial, ou se não tiver proteção do Espírito Santo, os espíritos malignos entram, tá? E em 1 João 3,8 ele diz assim, para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo que entrou em nossa casa, entrou em nossa vida e fez um estrago. Mas Jesus veio para destruir todas as obras de Satanás e afastar todo ladrão, todo assassino espiritual que está dentro da nossa vida, tá bom? Por isso que eu coloquei essa figura aí, tá bom? Bem, cura interior e quebra de maldições. Eu vou explicar de maneira bem grosseira e simples. Cura interior se refere à alma. Não que hoje não vá ter cura da alma, né? De depressão, tal. Não, mas hoje queríamos concentrar um pouquinho mais na quebra de maldições, ou seja, libertação de espíritos malignos que estão rodeando a todos. Alguns deixaram a porta aberta, entraram espíritos sim, e elas precisam ser, você precisa mandar embora de casa, tá bom? Vamos lá. Vamos ver um histórico espiritual, né? Como que eles podem ter entrado no nosso passado ou no presente? Por exemplo, nós fizemos promessas para espíritos, que não seja o Espírito Santo. Temos alguns objetos na nossa casa, é possível, às vezes são objetos místicos, consagrados, que vieram de lugares místicos, ou tivemos contatos com vários espíritos, com vozes de espíritos, ou idolatria. Teve isso. Provavelmente entraram espíritos malignos quando a gente teve esse contato, né? Por exemplo, contato com mortos. A Bíblia condena. E quando você tem esse contato com mortos ou conversa com mortos, você abre a porta da sua casa para que os espíritos entrem. Você pode achar até que são espíritos bons, mas só tem um espírito bom, que é o Espírito Santo. Tirando ele, não, nenhum outro são espíritos bons, tá? Tem um que eu citei aqui, porque muitos de nós cristãos também deixamos as portas abertas. Espíritos malignos entram quando a porta está aberta, tanto na alma, também no espiritual.
A gente tem que ser santificado não somente na alma, mas também no espírito. Tá? E às vezes nós deixamos o nosso espírito se manchar através de uma rebelião em uma igreja, por exemplo. O espírito de Saul entrou, né? Um espírito de rebelião entrou. Olha, entrou um espírito ruim em Saul, que eu não sei como que tira não, tá? E nem vamos citar muito sobre esse assunto, mas que existe a possibilidade de entrar, sem dúvida, tá? Se você teve relações em prostituição, né? Mau uso do sexo, que não seja com a tua esposa, né? Ou pagou pelo sexo, né? Então, entram espíritos diversos, espíritos malignos, que são mal, são intrusos na tua vida, né? Por exemplo, atualmente, meus pais praticam ou praticaram idolatria no passado ou no presente. Pode afetar os filhos? Em Êxodo, nos 10 mandamentos, diz que sim, né? E se você tiver a porta aberta, esses espíritos entram em nossa vida, tá? Em nossa vida espiritual. Por isso que eu estou comentando sobre o histórico espiritual, tá? Tem remédio? Sim. Graças a Deus, através de Jesus. Tem. Graças a Deus. Por isso que hoje a gente está reunido aí para remediar. Primeiro, em Tiago 5,16, é o texto que a gente utiliza muito, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, não é confessar a culpa dos outros, a nossa culpa. Por mais que nós tenhamos sido vítimas, alguma culpa eu posso ter. Então, eu não vou confessar a culpa dos outros, eu vou confessar a minha brecha, a minha falha, o meu erro, o meu engano. Então, é essencial para remediar tanto cura interior como libertação de espíritos malignos, a confissão. E que mais? O arrependimento, dizendo, eu não vou fazer mais isso. Né? Claro que é um presente do Espírito Santo, o Espírito Santo que age e produz o arrependimento. Mas vamos fazer a nossa parte. Qual? Confessar. Por isso nós nos reunimos às vezes para poder confessar com alguém, né? Confessando uns aos outros. E essas duas pessoas que vão estar orando por você, e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha só, a gente confessa, reconhece o nosso erro, tá? A nossa culpa. Vai ter alguém orando, você vai orar, e as pessoas vão orar juntos com você. E você vai ser sarado. Se eles perceberem que tem intruso espiritual na tua vida, eles vão mandar embora. No começo eles vão te ajudar, tá bom? Né? Com o tempo você vai aprender a mandar embora sozinho. E a oração feita por um justo pode muito. Então, praticamente é uma confissão e arrependimento. Esse é o remédio, tá? Agora, vamos lá. Vamos aí para aqueles que vão orar. Os obreiros, ou diáconos, ou pastores, né? Hoje nós vamos nos voltar à cura espiritual, à libertação espiritual. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não são pessoas, né? Não leve nunca do lado pessoal, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não tinha que estar lá, mas está. Então, contra isso que a gente vai lutar hoje. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, o obreiro ou o diácono, você brigou com a esposa hoje, né? Tem que estar consertado antes de entrar em guerra, tá? Como que está a tua vida? É o mínimo que eu estou dizendo, tá? Pecou? Confessa antes. Fique limpo para que o diabo não encontre em você brecha para ele te
jogar um dardo na hora da ministração, tá bom? Então, portanto, tome a armadura de Deus. O que é? Está firme na igreja? Está com o espírito rebelde? Afasta. Né? Você tem que expulsar de você mesmo, tá? Você é um soldado, você não pode ter esses intrusos na tua vida espiritual, tá bom? Então, vamos nos preparando. Então, vai se preparando. Quem está se sentindo com peso, já vai confessando, tá? Dá tempo de ligar no celular, pedindo perdão para a esposa, para o marido, tá? É uma guerra. E o inimigo sabe, ele é sutil, tá? E está preparado para a guerra? Qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei? Não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Você está entrando numa guerra espiritual. Se você não está preparado, está sentindo brecha na tua vida muito sério, você está percebendo que a guerra que você vai entrar com alguém que você vai ministrar é pesada, é melhor recuar, pedir para um outro estar ministrando com o teu companheiro, tá? De outra maneira, estando a outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. É melhor levantar a bandeira de paz dizendo assim, eu prefiro recuar, tá? O ideal é que todo mundo esteja pronto para ministrar e abençoar os nossos irmãos ou pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, tá? Vamos lá. Eu falei que quem não aceitou Jesus, pode ser que a pessoa não esteja convertida ainda, não entregou a sua vida para Jesus. Por exemplo, a pessoa veio, está aí, está de visitante, ele sabe que tem espíritos imundos na vida dele, que está roubando a vida dele, está destruindo a vida dele. Ele quer ser liberto. Amém por isso, hein? E tem que ser mesmo. Só que a pessoa não entregou a vida para Jesus ainda. Muito menos batizado nas águas. Ele não está firme na igreja. Bom, a gente segue essa recomendação dada por Jesus. Eu acho que é válida. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Ou seja, você diz assim, olha, eu vou tentar, eu não sei se eu vou voltar para a igreja, então melhor não ser liberto e ficar com os espíritos malignos que estão aí, tá? Porque se você não entregar a vida para Jesus e não for se firmar ou batizar nas águas e se firmar na igreja, a sua situação pode ser 7 vezes pior, né? Bem pior. Então, a gente recomenda, aceita Jesus primeiro. Aí você vai ter uma forte libertação. Vai ter uma forte libertação se você estiver firme numa igreja, tá? Dentro da igreja do Senhor. Aí dá para fazer o trabalho completo. Você não somente será liberto, como você vai libertar outras pessoas também de intrusos espirituais dentro da tua vida. Então, ou você mantém o teu coração ocupado com o Espírito Santo, com a Bíblia, ou alguém vai ocupar o lugar deles. Se você estiver vazio, se você não estiver indo para a igreja, se estiver isoladão aí, sem querer buscar Deus, outros espíritos imundos vão entrar, tá bom? Então, essa é a recomendação que eu dou. Você tem que decidir, tá? Tem que ser decidido e saber que Jesus nos orienta, tá bom? Vamos lá. Então, condições para a ministração. Você já teve a experiência de ter entregue a sua vida para Jesus? Você diz, sim, eu entreguei a minha vida para Jesus. Amém. Segunda condição. Você foi batizado nas águas? Ainda não. Estar batizado nas águas significa estar firme na igreja.
né? Para quê? Por quê? A fim de que os espíritos malignos não voltem com força no futuro. Porque se você for receber a oração, de repente você sumir da igreja, os espíritos imundos sabem disso e dizem uns aos outros, vão voltar lá. A pessoa não está... largou do Espírito Santo, né? Então é complicado, tá, gente? Então não vamos dar uma solução paliativa para ti, é uma solução eterna e definitiva, tá bom? Para que eles não voltem mais na tua vida. Então, seja liberto e aprenda a lutar e vencer. Então, você que vai ser liberto, depois disso, a Bíblia diz, depois que você for liberto, né, for batizado nas águas, é liberto completamente, seja firme nos cultos, tá? Dentro e compromissado na igreja, dentro da igreja. Tá? Aprenda a Bíblia no curso de obreiros, aprenda a orar sempre, louvar, jejuar. Isso significa o quê? Você vai aprender a ser armado para quê? Para expulsar sozinho, para não ter que depender dos outros. Né? Você vai expulsar sozinho da sua casa todos esses espíritos, tá? Imundos que queiram atrapalhar a tua vida e a tua família. Né? E o teu trabalho também, onde você pisar. E onde você pisar, você vai ser uma bênção. Só que você vai aprender a ficar armado. Aprenda a orar sempre, louvar, jejuar, aprenda a ser fiel a Deus e aos seus irmãos na igreja. Aprenda a servir seus irmãos e batalhar por eles, tá? Está disposto a isso? Tá? Então, nós queremos te libertar para que você seja um libertador de outros, tá bom? Vamos lá. E por que 2 a 2? Porque Jesus diz, quando você for, depois disso designou o Senhor ainda os 70 e mandou 2 a 2. Vocês vão ser enviados como cordeiros ao meio de lobos. Sim, nós obreiros, pastores, estamos 2 a 2, tá? Vamos orar 2 a 2, não sozinhos. Por quê? Porque são lobos, são espíritos imundos que estão ao redor das pessoas e querem nos morder. Então vamos aprender a trabalhar em conjunto, não sozinho, na libertação, tá? Então 2 a 2 aí, reunindo, separando em grupo de 2 em 2, para orar por uma pessoa, tá bom? Vamos lá. Isso. Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando tem um inimigo dentro da vida, ou da tua casa, não vai pedir por gentileza, sai da minha casa. Né? Não é para ser educado. Né? Se você quiser, sai. Não. Né? É para expulsar. É um termo assim muito forte, dizendo, sai. Em nome de Jesus, sai. É para repreender, não para dar bronca, é para expulsar. Dar bronca, não adianta ficar batendo no demônio, nem bater conversa, nem bater papo com o demônio. Você expulsa, repreende, como Jesus fazia. Né? Então, destruir, expulsar todos os projetos e destruição que o inimigo está montando. Às vezes Deus vai te revelar, olha, o diabo estava construindo uma destruição dessa vida, dessa família, desse casamento. O que nós vamos fazer? Expulsar. Né? Expulsar em nome de Jesus. Dizendo não. E ter fé, ponto. A gente crê nas palavras de Jesus? Creio. Ele orientou assim? Orientou. Então vamos imitá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Sai dessa vida. Sai desse casamento. Sai dos negócios dele. Sai da vida dessa família. Sai. Às vezes o inimigo vem em forma de doença, tá? E a gente expulsa. Em nome de Jesus. 2 a 2, tá? É isso aí, irmãos. A partir de agora, eu queria que vocês estivessem ministrando 2 a 2 e ministrando libertação. Hoje não é tanto cura emocional, é libertação. Se Deus trouxer cura emocional de alguma
depressão que é proveniente do diabo, a gente expulsa também, né? Às vezes o diabo vem em forma de depressão, de opressão, um montão de coisas. A gente expulsa e diz, sai em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe aí, guarde a cada local. Por isso que recomendei que fosse feito nas igrejas, né? Excepcionalmente em locais neutros, né? Porque às vezes a pessoa é liberta e os espíritos ficam soltos, tá? Então que Deus abençoe e guarde a cada local, guarde a cada líder, a cada obreiro, a cada pastor, cada diácono. Deus abençoe. Tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Pra te conhecer e pra te dizer, te amo, Jesus, te adoro.